O USDA apresentou nesta sexta-feira os primeiros números para a oferta mundial de grãos no ciclo 23-24. O volume de estoque americano de trigo deve ser o menor em 16 anos. A safra americana de trigo 23-24 foi estimada em 45 milhões de toneladas, queda de 0,6% em relação a 22-23. A estimativa para os estoques finais do cereal é de 15 milhões 160 mil toneladas. Este deve ser o menor volume em 16 anos. O motivo, segundo o USDA, é uma seca nas planícies do sul que deve reduzir uma parte da produção. A produção brasileira do cereal foi estimada em 10 milhões de toneladas. Os estoques foram apontados em 1 milhão 830 mil toneladas. As exportações são vistas em 3 milhões e meio de toneladas. Quanto à produção mundial, a expectativa do departamento é de quase 790 milhões de toneladas. São previstos estoques finais de 264 milhões no novo ciclo. Referente à soja, a produção global deve atingir 410 milhões de toneladas, com estoques finais em 122 milhões e 500 mil. Para a safra norte-americana da oleaginosa, a expectativa é de recuperação após as perdas causadas pela seca neste ano. O USDA espera uma produção de cerca de 122 milhões de toneladas, com estoques que deverão ultrapassar 9 milhões ao fim da temporada 23-24. E também depois de passar por um período de seca, a safra argentina deve se recuperar e voltar aos 48 milhões de toneladas na nova temporada. Ainda assim, as exportações da oleaginosa deverão seguir tímidas, estimadas em 4,6 milhões de toneladas. O Brasil deve seguir como líder na oferta mundial do grão, com 163 milhões de toneladas e exportações de 96 milhões e 500 mil. Quanto ao milho, a produção mundial está em 1 bilhão e 219 milhões de toneladas. Os americanos deverão colher 387 milhões e 750 mil neste próximo ciclo. As exportações devem ficar em torno de 53 milhões de toneladas, com demanda total de 314 milhões e 600 mil. Com produção estimada em 129 milhões, o Brasil deve colher 1 milhão de toneladas a menos do que no ciclo anterior. As exportações brasileiras estão estimadas em 55 milhões de toneladas. E quem já está conectado aqui com a gente para comentar esses números é o Stefan Podesclan, que é consultor de grãos e projetos da Agrifato. Stefan, são muitos números, né? Mas eu gostaria que você, como analista, né, traduzisse os mais importantes para o nosso produtor que está nos acompanhando em todo o Brasil. Em que ele tem que ficar atento aí? Boa noite. Bom, boa noite, Petri, boa noite a todos os espectadores. De forma geral, essas primeiras estimativas do SDA para essa temporada 23-24, elas vêm em linha aí com as expectativas, já que o órgão e que demais casas de análises, como a gente também colocava, um cenário de oferta que vem se formando numa intensidade, que vem se recuperando, na verdade, numa intensidade maior do que o avanço da demanda. E isso, de alguma forma, traz recuperação de estoques, seja a nível de Estados Unidos, que é o principal país formador de preços na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, e também a nível global. Temos ainda, né, que ponderar aí possibilidades que o clima sempre traz alguma surpresa ou não, podendo trazer estresse de safra, né, consequentemente, isso traz alguma variação de preços, normalmente positiva, mas no momento que a gente pondera é que o mercado está se acomodando de forma mais intensa. Temos um cenário macroeconômico que, de alguma forma, tem machucado a demanda nesses últimos anos, nesses últimos meses, e a gente vê também alguns fatores de precificação de risco, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, também se amenizando, né, já sendo precificado. Então, que vem ponderando agora, que o produtor precisa ficar muito atento a esse cenário de safra norte-americana que está se desenhando com o plantio já iniciado. O que você quer dizer é que se não mudar esse cenário, ou seja, se a gente tiver essa oferta confirmada, né, e uma demanda ainda pouco tímida em função das economias globais, a tendência é que os preços
sigam caindo, é isso? Exatamente, Petri. A gente tem essa perspectiva, né? E acho que é bom o produtor sempre olhar no retrovisor que esses momentos já aconteceram no mercado em anos passados, né? O ano de 2014, por exemplo, né, a gente tinha a soja, Chicago, patamares de 14, 15 dólares o bushel, e a gente chegou, isso no mês de abril, maio, e a gente chegou lá no final do mês de setembro, outubro, novembro, com a soja se aproximando ali de 9, 10 dólares o bushel. Então, todo esse cenário de oferta, ele ainda depende dessas condições climáticas, que até o momento elas são favoráveis. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do trigo, diante dessa quebra nos Estados Unidos. Pode ser uma exceção? O trigo pode ter preços ainda sustentáveis, hein, Stefan? O trigo ele depende também de uma conjuntura, Petri, a respeito aí desse conflito Rússia-Ucrânia, desse corredor de exportações, né? A Rússia é o principal produtor mundial de trigo, considerado como país único, né? Se a gente for considerar a União Europeia como o bloco produz mais trigo que a Ucrânia. Então, acho que esse seria aí também, junto, um dos principais fatores de precificação aí para o trigo. Em termos de conjuntura, de fundamentos, aí, oferta, demanda, estoques, né? Se a gente olhar a situação do trigo, ela tem sim níveis de estoques mais baixos, e teve também uma piora das condições das lavouras de inverno agora nos Estados Unidos, e tudo isso acaba gerando sim, né, trazendo uma sensação de uma oferta mais curta, de um cenário um pouco mais ajustado. Mas acredito que o principal orientador aí, né, além da oferta, ele também tem esse peso extra aí da situação entre Rússia e Ucrânia, que estão em negociação, e aparentemente, né, as primeiras informações é de uma prorrogação aí do corredor de exportações para os próximos 60 dias. Perfeito, Estevam. Obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui. Vamos voltar a tocar nesse tema em breve, conforme as safras vão se desenvolvendo, tá bom? Boa noite para você, obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Valeu.